Talvez, logo assim de início, ouvindo aquilo que Jesus nos disse, nós nos assustamos, né? Parece que Jesus nos pede para que nos mutilemos, para que realmente nós, de repente, tiremos os nossos membros nesse mundo para poder alcançar o reino dos céus. Mas a grande condição para a vida do cristão é buscar assemelhar-se ao próprio Deus. Isso significa buscar a vida de santidade. E a santidade, claro, no sentido primeiro de acolher a palavra, de viver na própria vida essa palavra e depois dar testemunho dessa palavra. E a palavra de Deus hoje nos convida justamente para um testemunho que não nos leva a simplesmente anunciar o Cristo, mas é, de forma própria, começar a instaurar o reino neste mundo para poder alcançá-lo na sua plenitude. Então, nada mais é do que a prática da justiça, que é justamente um dos grandes valores do reino, que foi não só anunciado por Jesus, mas vivido pelo próprio Cristo. No gesto da própria doação de si mesmo por cada um de nós, no gesto de mostrar às pessoas que quando se partilha, tudo se torna melhor porque deixa de existir o necessitado. E é por isso que Jesus vai dizer que qualquer um que seja dar um copo d'água àqueles que são de Cristo, estes não deixarão de receber a sua recompensa. E aí nós entendemos que nós só vamos realmente construir o reino de Deus se começarmos a praticar a justiça. E eu gosto sempre de dizer assim, né? Hoje as pessoas precisam muito mais do nosso testemunho no anúncio da palavra, levando a palavra a elas, do que propriamente qualquer coisa material. As pessoas estão muito mais com fome da palavra de Deus do que com fome de comida, propriamente dito. Embora exista ainda muitos necessitados em nosso meio, e nós não devemos deixar de agir com caridade. Os padres da igreja, os padres do início do cristianismo, dizem exatamente aquilo que foi dito no comentário inicial. Dá de comer a que tem fome, porque senão vocês estão matando-os de fome. E aí está para nós justamente o grande desafio da construção do reino de Deus. Porque eu só vou partilhar quando eu saio de mim mesmo. Quando eu vou romper em minha vida com o egoísmo, quando eu vou romper com o achar que eu sou o centro de tudo, quando realmente eu entender que sou cristão e o cristão é chamado a testemunhar o reino de Deus na prática da justiça. Então eu vou olhar para o irmão, vou ver nele a própria imagem de Cristo e por meio da minha ação eu vou testemunhar esse mesmo Cristo. Por isso que nós alcançamos o reino de Deus na sua plenitude se nós começarmos a construí-lo aqui nesse mundo. E aí voltamos lá, né? Com a prática da justiça, mas aí também entra a prática da misericórdia, a própria caridade e assim por diante. O cristão, todos nós que aqui estamos, você também que está aí na sua casa, o cristão é o ser que não pode olhar somente para si. Ele deve olhar principalmente para o outro e ver de fato a necessidade do outro. E vendo a necessidade do outro, atendê-lo em sua necessidade. Se dizemos que Deus é justo e misericordioso, de fato Ele o é. E Ele é justo porque Ele atende a cada um segundo a sua necessidade. A minha necessidade não é a mesma da de vocês. A de vocês não é a mesma que a minha. Mas Deus nos atende a cada um segundo a nossa necessidade. Então é assim que nós devemos caminhar. Na prática da justiça, vivenciando o amor e dando o verdadeiro sentido, ou como a própria palavra de Deus, como o próprio Cristo, o sabor. Porque o sal
Se fica sem gosto, não serve para nada. Ele dá sabor. Só que pouco sal no alimento é terrível. Sal demais também é terrível. Então, um sabor no qual tudo dá a medida certa. E a nossa fé é para ser vivida nessa condição, na medida certa. Primeiro nós, acolhendo a palavra, deixando-se ser transformados por ela. Depois, testemunhando esta mesma palavra e aí, novamente, na prática da justiça. Então, vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele possa nos ajudar. Que nós, a cada dia, possamos sair de nós mesmos, assim como fez o Cristo. Saiu de si para nos resgatar e dar a vida eterna a cada um de nós. Saímos de nós mesmos para olhar sempre para o outro, para o irmão. E aí, agir com ele com amor e com caridade, segundo e conforme o próprio Cristo age com cada um de nós. Que assim seja.